Mais uma vez eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom realmente nós estarmos conectados enquanto igreja, né, principalmente nesses dias que nós temos vivido, e já colocamos diante daquele que pode todas as coisas, né, e temos feito isso continuamente, mas como igreja precisamos permanecer firmes e constantes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí eu já peço a vocês que abram a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 5, no qual o Senhor nos traz hoje uma mensagem que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, né? E por isso mesmo o tema da mensagem é Vivendo o Precioso Tempo em Dias Maus. E aí eu quero compartilhar essa mensagem baseada em 2 versículos, né? Os versículos 15 e os versículos 16. Amém? Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém, irmãos? Nós sabemos que nós estamos vivendo realmente dias maus, né? Dias de aflição, dias de incertezas, dias de sofrimento. E a igreja do Senhor, ela também tem sido afetada com isso. Só que a palavra de Deus, ela nos convoca a andarmos de maneira diferente que o mundo. Porque a própria palavra aí no versículo 15 diz que devemos andar não como nécios, não como loucos, e sim como sábios. Mas diante do cenário que nós estamos vivendo, sobre o alastramento desse vírus, nós acrescentamos aí um turbilhão de problemas, um turbilhão de complexidades, que certamente está trazendo um impacto na saúde de todos. E na saúde não só física, mas também na saúde emocional e na saúde também espiritual de alguns. E por conta dessas incertezas essas advindas de uma pandemia desse nível, nós encontramos uma população mundial perdida e alarmada com esse inimigo que muitos têm chamado de inimigo invisível e velocista, diante da tamanha velocidade em que ele tem infectado as pessoas no mundo. Eu não gosto muito de rótulos, né? Eu acredito que os irmãos nos últimos dias têm, as redes sociais estão encharcadas de pessoas, de estudiosos, trazendo muitos rótulos. Mas diante de tanta coisa que eu tenho ouvido, eu achei interessante, me chamou a atenção, e eu quero trazer como uma ilustração nessa mensagem, algo que o psicanalista Christian Dunker, ele também é escritor de vários livros, ele, num dos seus últimos artigos, ele fala sobre a sociedade, ele inclui mais a sociedade brasileira, e perfis de indivíduos que, segundo ele, está vivendo em extremos ou em indefinições. E a gente tem percebido a nossa sociedade vivendo ou de forma extrema, nos extremismos, ou na indefinição por conta das incertezas. E de um extremo ele coloca 2 extremos. De um extremo ele diz que existem aqueles que ele chama de tolos, né? E me chamou a atenção por conta da palavra tolos, né? No qual a Bíblia nos adverte que não devemos ser tolos. E ele diz que os tolos são aqueles que têm ignorado o cuidado de si, em detrimento de achar culpados, em detrimento de achar justificativas para que as pessoas estejam em quarentena, ou sobre o alastramento das informações para que as pessoas entrem em desespero. E ele diz que essas pessoas, elas estão o tempo todo procurando culpados, procurando soluções sem tomar cuidado de si, sem tomar os cuidados necessários. E, com certeza, todos nós aqui temos visto pessoas que têm negligenciado todos os cuidados, têm realmente andado como tolos.
E um outro extremo que ele traz é o extremo daqueles que ele diz que age de forma pessimista e que amplifica ainda mais o problema. É aquele, diferente do tolo, que enxerga o problema, percebe que o problema está aí, mas ele amplifica esse problema porque ele é pessimista. E ele não passa a não ter condições de cuidar de si, porque ele fica desesperado. E ele também traz esse desespero para aqueles que estão em volta deles. E aí a gente vai ver pessoas que estão aí desesperadas, pessoas que estão sem saber o que fazer e que estão sofrendo até mesmo sem ter sido contagiadas pelo vírus. E, por fim, ele traz aqueles que não conseguem discernir os fatos, que ele chama de confusos, né? E que, de uma forma precipitada, se conforma mediante as informações que chegam até eles. São aqueles que estão ligados o tempo todo nas notícias, são aqueles que ficam contabilizando quantas pessoas morreram, são aqueles que, ao tempo todo, está esperando o vírus chegar até ele e cada vez mais ele vai contabilizando e dimensionando a distância desse vírus em relação a ele. E essa pessoa, o tempo todo, fica procurando ouvir de alguém, ou de algum especialista, ou de alguém que falou na rede social o que ele deve fazer. São aqueles que estão desesperados, que muitas vezes, como a gente, posso dar um exemplo aí, de pessoas que compraram desesperadamente dezenas e dezenas de papel higiênico porque alguém disse que nós iríamos precisar, né? Só um exemplo de tantas coisas que eu acredito que todos nós temos ouvido. Mas, enfim, né? Eu espero que nós, como Igreja do Senhor, não estejamos agindo como tolos, nem como desesperados e nem como confusos. Até porque a palavra de Deus diz que não devemos ser tolos. O próprio versículo diz que não devemos ser loucos, não devemos ser nécios, mas devemos agir com sabedoria. A palavra de Deus também diz que nós não devemos andar desesperados, porque ele mesmo diz, não temas, eu estou contigo. Não há motivo para nós nos desesperarmos quando nós temos o Senhor, que cuida de nós, como já falamos aqui nesta noite, que continuará cuidando e que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Assim também não devemos andar confusos, mas devemos pedir o discernimento ao Senhor, aquele que nos dá esse discernimento, para que nós possamos agir mediante o comando dele, mediante os princípios da tua palavra, porque ele mesmo diz que ele não é Deus de confusão. Mas então, nós, e aí eu quero deixar a pergunta, uma pergunta retórica, a qual você vai responder a Deus, e não a mim, nem a outro irmão. Nós, como Igreja do Senhor, como nós temos nos comportado nesse tempo? Como tem sido o nosso comportamento? Será que temos vivido como aqueles que confiam no Senhor, que são como os montes do Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre? Ou estamos agindo como o mundo, que está desesperado, que está agindo com tolice, ou que está confuso? E aí nós começamos a perceber o quanto esses dias realmente têm sido maus. E aí eu quero ler novamente o versículo 16, que fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Precisamos verdadeiramente remir o tempo. E no contexto de que o apóstolo Paulo trouxe essa palavra, ele fala desse remir como aproveitar esse tempo. E existe hoje uma necessidade de nós remirmos, de nós aproveitarmos esse tempo, nesses dias de calamidades que o Senhor está permitindo vir sobre a humanidade. Mas quando eu falo em aproveitar, não estou falando no sentido do que nós conhecemos do carpe diem, ou seja, aproveitar o dia sem responsabilidade. Mas, segundo o versículo 15, nós devemos andar e viver nesse tempo com sabedoria. Então, é aproveitar o tempo segundo os princípios do Senhor. E o tempo é algo que nós precisamos colocar
como algo de alto valor em nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar o tempo todo, que nós devemos buscar o Senhor o tempo todo. Então, a palavra de Deus ela é recheada dessa palavra tempo. E esse tempo que nós temos vivido é o que Paulo chama aqui de tempos maus, de dias maus. E esse tempo, ele é um tempo precioso. E é essa palavra que eu quero trazer para cada um de nós nesta noite. O tempo é precioso. E eu quero trazer, baseado nisso, 4 razões da preciosidade do tempo nos dias maus. Esse tempo, ele é precioso, muito precioso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a eternidade, ela depende do aproveitamento do tempo. Então, como eu falei no início, nós não devemos viver este tempo baseado nos princípios mundanos. Não devemos viver esse tempo baseado na ciência, mas devemos viver neste tempo baseado nos princípios da palavra de Deus. E a eternidade, ela depende desse aproveitamento do tempo. E as coisas, meus irmãos, elas são preciosas na proporção da importância que nós damos a ela, ou naquilo que ela traz como bem-estar para as nossas vidas. Geralmente, naquilo que gostamos, nós gastamos mais tempo, não é verdade? Naquilo que nós damos importância, é naquilo que nós detemos a maior parte do nosso tempo. E isso faz realmente com que o tempo ele seja precioso. Ele é precioso porque o nosso bem-estar nesse mundo, ele depende também desse aproveitamento. Ele é precioso também porque se nós não aproveitarmos, como é o sentido do remir que Paulo traz, se nós não aproveitarmos, nós correremos o risco de atrairmos problemas para a nossa vida. Mas, acima de tudo, o tempo, ele é importante, ele é precioso, porque a eternidade depende dele. Aí você pode perguntar, pastor, como é que a eternidade depende do aproveitamento do tempo? Porque, de acordo com o aproveitamento ou com a perda do nosso tempo, nós seremos felizes ou miseráveis na eternidade. Porque Deus criou o homem para a eternidade. Todos nós vamos viver a eternidade. Mas que tipo de eternidade nós vamos viver? Isso vai depender de como aproveitamos o nosso tempo aqui nesta terra. Se nós viermos a aproveitar esse tempo, gastando e nos detendo nas coisas do Senhor, certamente iremos ter uma eternidade feliz ao lado dele. Mas aqueles que negligenciarem nesse tempo, o tempo com o Senhor, eles também vão ter uma eternidade miserável, uma eternidade de tormenta, uma eternidade de infelicidade. E aí eu quero trazer mais uma pergunta para nós. Como nós temos aproveitado o nosso tempo nesses dias de quarentena? Eu tenho visto esse tempo como um tempo de oportunidade para aproveitarmos o tempo. E como é que temos aproveitado o nosso tempo? Será que nós temos buscado aproveitar esse tempo com as coisas do Senhor ou estamos perdendo tempo com aquilo que não vai nos edificar, com aquilo que vai nos trazer mais medo, com aquilo que vai nos trazer mais incerteza do que já temos aí, diante do nosso cenário atual? O tempo é precioso, porque a eternidade depende do aproveitamento do tempo. Essa é a primeira razão. Mas eu quero trazer uma segunda razão. O tempo, ele é precioso porque ele é muito curto. É um outro ponto também que, nesses dias em que nós estamos em isolamento social, a gente começa a perceber o quanto esse tempo é curto. E está acontecendo, né, pelo menos eu falo como experiência própria, né, e acredito que muitos dos irmãos, se não todos, têm vivido isso, é que parece que a gente está com muito tempo, mas tem hora que não está tendo tempo de fazer nada. E quando eu percebo que o tempo é curto, eu penso na palavra escassez.
E a escassez de algum bem faz com que o homem coloque um grande valor sobre ele. E nos últimos dias a gente tem valorizado coisas que não estávamos valorizando, porque estamos com escassez dessas coisas, estamos impedidos, estamos, de uma forma ou de outra, sendo, não podendo fazer tudo o que queremos. Mas aí eu pergunto, esse tempo é curto? Sim, mas o trabalho e atividades que nós temos e que temos nos proposto a fazer é muito grande. E nós não podemos desperdiçar nenhuma parte dele. Eu tenho visto que nos últimos dias nós temos visto também nas redes sociais que, de uma forma ou de outra, né, nesse tempo de quarentena, a gente termina acessando, né, e aí vem também uma outra reflexão, né, quanto tempo temos gastado nas redes sociais nesse tempo e que muita coisa não tem nos edificado. E eu tenho visto falar de cartilhas, de exercícios, de atividades, de cronogramas, e muitos, talvez, de nós, né, estamos aí buscando, ou nessas últimas semanas, criamos cronogramas, coisas para fazermos, para darmos conta durante esse tempo que estamos em casa, mas nem sempre conseguimos administrar isso. E quando nós não conseguimos administrar aquilo que programamos dentro do tempo, nós nos tornamos escravos do tempo, porque a gente não consegue realizar tudo o que queremos e tudo que nós nos propomos, e isso passa a nos gerar angústias. E a gente percebe que essas angústias, elas estão sendo multiplicadas por conta dessas coisas, por conta de nós temos um tempo tão curto e parece que as atividades, né, e aí eu trago o que Neto trouxe aí, e eu tenho vivido isso, né, em estar em casa, em estar estudando, em dar conta de atividades de Levi, né, e eu estava pensando sobre isso hoje, o pessoal no grupo falando da escola, eu digo, será que todos têm essa dinâmica de ensinar seus filhos? E muitos pais têm ficado angustiados porque não têm dado conta, têm se preocupado, né, com esse desenvolvimento dos seus filhos, fora que ele tem que se desdobrar no tempo onde muitos trabalham, né, estão em casa, mas estão trabalhando, estão em casa, mas estão estudando, né, e a gente terminando o dia e a gente percebe que tudo aquilo que foi proposto a gente não conseguiu fazer quase nada, porque o tempo é curto. Mas eu quero trazer uma pergunta também sobre esse tempo que é curto. Nesses dias de confinamento, o que queremos e o que temos nos proposto a fazer neste tempo? Né? O que é que você tem proposto? Será que você está nas cartilhas? Será que estamos nas cartilhas para preencher o tempo? Ou será que temos aproveitado esse tempo para fazer aquilo que, na correria, dizíamos que não tínhamos tempo de fazer? E agora? Qual será a nossa desculpa, né? Nesse tempo tão curto, mas que nós podemos otimizá-los, nós podemos, de uma forma ou de outra, valorizar esse tempo que estamos tendo dentro das nossas casas, para valorizar aquilo que não estávamos valorizando, para poder estarmos mais tempo com as nossas famílias, com os nossos filhos, de poder orarmos mais juntos, de podermos estar fazendo o nosso devocional juntos e sem uma correria, né, com mais qualidade. Né? E aí eu trago essa pergunta, o que é que temos proposto? Será que temos tentado preencher o nosso tempo, né, com coisas que não têm trazido edificação? Porque o nosso tempo é curto e precisamos, sim, gerar coisas que não nos tragam angústia. E quando a gente ora, quando a gente busca a palavra de Deus, certamente a gente vai ter refrigério, a gente vai ser fortalecido e a gente vai de uma forma ou de outra sentir o toque do Senhor sobre as nossas vidas. E essas angústias, elas serão dissipadas. E aí eu quero trazer um terceiro ponto. Esse tempo, ele é precioso, porque além de ele ser importante na questão da nossa eternidade, além dele ser curto, o tempo deve ser visto por nós como algo muito precioso, porque a sua continuidade é incerta. Nós sabemos que ele é curto, mas não sabemos o quão curto esse tempo é.
Nós não sabemos o quão pouco nos resta, se um ano, se muitos anos, ou se apenas um mês, ou uma semana, ou até mesmo um dia. Quanto mais valorizaríamos nosso tempo se nós soubéssemos hoje que tínhamos apenas um poucos meses ou um poucos dias a mais nesse mundo. E certamente as pessoas sábias, e a palavra nos convoca para sermos sábios, valoriza o seu tempo ainda mais, porque não sabemos quanto tempo nos resta aqui nessa terra. Seja por conta da volta de Cristo, seja por conta de nós realmente morrermos. Muitas pessoas, diante desse cenário que nós temos visto, isso já acontecia, só que parece que com o cenário da pandemia a gente passa a perceber mais isso, a gente passa a ter uma sensibilidade maior em relação a isso, porque, sem dúvida, muitas pessoas estão para morrer. Muitos vão morrer essa semana, muitos vão morrer amanhã, e eles não sabem nada disso, nós não sabemos. E talvez nem pensemos e nem queiramos saber. Muitos não querem nem falar dessa palavra morte, mas essa palavra é uma palavra que está a todo momento fazendo parte da vida de todos, seja quando a gente liga um noticiário, seja quando a gente, de uma forma ou de outra, recebe uma mensagem no nosso WhatsApp ou nas redes sociais, as pessoas estão falando sobre a morte. É uma palavra que está aí, vamos dizer hoje, como top da palavra de pesquisa no Google, né? Todo mundo está pesquisando sobre a morte, todo mundo está querendo saber algo sobre a morte. Mas ainda assim tem pessoas que, mesmo ouvindo muito sobre a morte, não quer saber da morte. E provavelmente existem muitas pessoas, diante desse nosso cenário, que vão morrer dentro de pouco tempo e que não têm percepção disso, mesmo diante do caos que elas vivem. Pessoas que vão morrer e que muitos de nós, vamos dizer assim, há uma semana atrás, essa pessoa estava bem, como eu já ouvi de alguns, não imaginava que ela iria morrer. Mas eu quero dizer que o tempo, ele tem uma continuidade incerta para nós. Nós não sabemos do nosso tempo. Por isso, nesses dias de isolamento social, nós estamos refletindo sobre a nossa vida e sobre a nossa morte? Você tem feito essa reflexão? Como é que está a sua vida? E também já começou a pensar sobre a morte? Não de maneira fatídica, não de maneira pessimista, mas de maneira realista. De maneira realista, porque a morte, ela existe. E ela, até que Jesus volte, todos vão experimentar a morte. Né? Enquanto ele não voltar, quem tiver que morrer, vai morrer. E por isso mesmo a gente precisa refletir sobre a nossa vida e sobre a morte. E por fim, eu quero concluir dizendo que esse tempo, ele é precioso, porque quando ele passa, não pode ser recuperado. O que é bem aproveitado, podemos dizer que não é perdido. Às vezes ficamos pensando assim, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, né? Existe até uma canção aí secular que fala sobre isso, né? Epitáfio, né? Devia ter amado mais, devia ter, né? Chorado mais, devia ter feito tantas coisas mais, né? E a gente vê como perda, porque não aproveitamos. Mas, embora o tempo, por si mesmo, ele se vá, o seu benefício ou não benefício, ele permanece conosco. Então, cada parte do nosso tempo é como se fosse todos os dias oferecida a nós, a fim de que possamos escolher o que faremos com ele e o que não faremos com ele. Mas se recusamos esse tempo, se deixamos de fazer, se não pensamos nesse tempo, ele se vai. E uma vez que ele se vai, não se pode ser recuperado. A eternidade, como já falamos, ela depende do aproveitamento desse tempo. Mas quando o tempo de vida, ele se vai, uma vez que a morte venha,
nós não temos mais o que fazer com esse tempo. Porque a própria palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. E aí eu quero fazer a minha última pergunta para todos nós. O que vamos fazer com esse tempo que se chama hoje? O que é que vamos fazer com esse tempo? Estamos vivendo em dias maus. A palavra nos alerta que devemos andar com sabedoria, remindo o tempo, aproveitando esse tempo, porque os dias, eles são maus. Mas o que vamos fazer com esse tempo que se chama hoje? Aí eu quero dar uma dica para essa última pergunta. Hoje que nós já citamos aqui que o cristianismo, ele comemora hoje a Páscoa. E aí eu quero dizer a você que hoje é tempo de aproveitar o momento que Deus nos dá para nos arrependermos e vivermos a vida que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário e nos garantiu quando ressuscitou para nos dar vida eterna. É tempo de levarmos essa mensagem ao mundo que está desesperado com a iminência da morte e está mais acessível a uma palavra de esperança. E Jesus é a única esperança para o pecador. Porque quando ele morreu, ele levou os nossos pecados. Ele nos reconciliou com o Pai. Mas quando ele ressuscitou, ele nos deu esperança, esperança de vida. E essa vida que temos hoje, precisamos levar para outros. Né? Que nesta noite, nós possamos refletir sobre isso. Estamos vivendo este tempo, esses dias maus, mas devemos ver o tempo como um tempo precioso, um tempo para nos arrependermos, um tempo para avaliarmos como está a nossa vida como cristãos, um tempo para podermos verdadeiramente ver que a única esperança que nós podemos ter é o Senhor Jesus. E por isso mesmo ele nos libertou e ele também nos deu vida. Quando ele morreu naquela cruz, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E possamos viver este tempo. Esse tempo que pode até passar, mas que nós como igreja não possamos deixar esse tempo apenas passar, mas que possamos ver esse tempo como um tempo precioso, de mudança, de um novo tempo para as nossas vidas como igreja do Senhor, para que nós continuemos a avançar na certeza de que aquele que é dono de todas as coisas, que continua no controle, que não depende da ciência, que não depende de nenhum de nós, é aquele que, com certeza, está preparando algo muito melhor para as nossas vidas. E essa é a nossa esperança. Porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, nem sequer chegou ao coração do homem, é o que o Senhor está preparando para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nessa hora eu queria que você pudesse, aí mesmo cada um em suas casas, que você fechasse os seus olhos, que você pudesse fazer essa reflexão. Como tem sido esse tempo que nós temos vivido, esse tempo de angústia para o mundo, esse tempo onde o mundo está em desespero, onde o mundo está sofrendo, onde o mundo está tendo limitações que nunca teve, onde o mundo, de uma forma ou de outra, está afetado por tudo que tem acontecido. E nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer diferença. Senhor, nesta hora queremos, como igreja, colocar as nossas vidas diante de Ti, ó Deus, como aqueles que reconhecem que o Senhor é o dono do tempo, e que o tempo que o Senhor tem para as nossas vidas é um tempo precioso, é um tempo de incessante busca ao Senhor, é um tempo de incessante conexão contigo, Senhor. Ó Deus, que possamos neste dia refletir como temos aproveitado o nosso tempo, sabendo que isso tem implicação, ó Deus, para com a eternidade em que vamos viver, Senhor. Ó Deus, sabendo que isso tem implicação naquilo que priorizamos e valorizamos,
porque sabemos que o tempo é curto. Os dias continuam passando rápido e nós precisamos, de uma forma ou de outra, Senhor Deus, com sabedoria e discernimento, priorizar o tempo com o Senhor, Pai. Deus, meu Pai, também queremos te pedir, Senhor Deus, que neste tempo o Senhor possa nos dar, ó Deus, oportunidades de termos tempo de falar do teu amor, de termos tempo de levar esperança àqueles que estão desesperados, àqueles que estão abatidos, àqueles que estão tristes, Senhor, àqueles que estão com medo da morte. Mas nós temos o Senhor que venceu a morte, por isso não tememos ela, porque o Senhor já nos deu vitória e queremos celebrar sim a vida que o Senhor conquistou para nós naquela cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia. E que esta vida, ó Deus meu Pai, venha a ser vida em nossas vidas. Que possamos viver a plenitude desta vida, Senhor. Cada dia, já podendo contemplar que esses dias são maus, mas que o Senhor tem preparado dias melhores que estão por vir para o teu povo, Senhor. Senhor, nesta noite também eu te peço, Senhor, que o Senhor trabalhe no coração daqueles que estão aqui conectados conosco e que porventura estavam angustiados e que estavam preocupados. Ó Deus, que nesta hora eles possam sentir o teu toque, o toque do Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que ainda que nós venhamos ser acometidos, ó Deus, com esse vírus, ó Deus, nós temos a esperança de que com o Senhor não tememos nada, Senhor, porque o que o Senhor tem preparado para nós é muito melhor, e lá não haverá mais dor, sofrimento, angústia, e estaremos eternamente glorificando e exaltando o Senhor, Pai. Que esse seja o sentimento da tua igreja, que a tua igreja possa nesses dias andar com sabedoria, não como nécios, não voltados e baseados naquilo que o homem diz, mas naquilo que o Senhor, que é um Deus vivo e pessoal, fala aos nossos corações e através da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque agora vamos estar celebrando a vida, Senhor Deus, nesta ceia, celebrando a vida do Senhor em nós. Glorificamos ao Senhor, porque o Senhor vive. E por isso nós temos vida. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a você.